Olá a todos. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o tema jornada da auditoria contínua e uma aplicação prática de uma solução. Primeiramente, me apresentando, o meu nome é Felipe Romano e eu trabalho justamente em apoiar nossos clientes no mercado brasileiro em estruturar, implementar projetos de analytics, auditoria contínua, monitoramento contínuo, implementação também para aquilo que nós denominamos como GRC, Governança, Risco e Compliance, camadas de solução ou de soluções que poderão apoiar esses nossos clientes a melhorar, dar saltos de qualidade na área, sempre alicerçado em usos de tecnologia. Eu, particularmente, trabalho na implementação das soluções da empresa Galvanize, a antiga ACL, e o escopo de hoje, eu vou procurar aqui fazer uma introdução e depois mostrar um cenário prático de usabilidade do qual a gente vai ter uma noção muito clara dessa aplicabilidade. Por exemplo, quando a gente fala de análise de dados, a revolução em si desse cenário, ele não está somente em um produto, ele simplesmente pode ser, dependendo da forma como você utiliza, apenas como uma ferramenta que vai produzir os seus resultados para a área. Mas a fórmula ou a premissa de sucesso para que a gente possa implementar, por exemplo, a auditoria contínua, é que ele seja instrumento de suporte para a gestão de riscos, controles, auditoria, compliance. Pode parecer simples ou pode parecer imperceptível, melhor dizendo, o que seria esse instrumento de suporte, né? Qual que é a diferença na prática? Você precisa alicerçar, isso é o que eu vejo como premissa de sucesso, você precisa alicerçar o seu instrumento de análise de dados, caracterizado como auditoria contínua, sempre apoiando e mitigando riscos e objetivos estratégicos. Você tem que pensar de cima, fazer aquilo que eu posso chamar de uma abordagem top-down, onde você vai entender o que a camada executiva pensa e se preocupa com riscos estratégicos, objetivos estratégicos e o que você vai construir aqui na base da pirâmide para alicerçar e dar respostas efetivas. E baseado nisso, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês aquilo que nós entendemos como as maiores dores e como nós estamos apoiando e ajudando a resolver essas maiores dores. Primeiro, gestão e condução de trabalhos orientado a analytics. Quando a gente fala orientado a analytics, tem uma pequena diferença que, se você explicar, se torna grande com relação à análise de dados. Eu posso ter qualquer ferramenta, a mais simples, como uma planilha do Excel, por exemplo, como a melhor das ferramentas, o melhor dos produtos. Se você não estiver dando um direcionamento correto para a condução dos seus trabalhos, você não vai estar trazendo efetividade. O que seria a efetividade que tem como proposta implícita na auditoria contínua? Você conduzir as rotinas manuais através da automação, ou seja, você vai ter uma esteira de produção e nessa esteira de produção você vai colocando aquilo que tem potencial de ser automatizado e que seja relevante com os objetivos estratégicos da corporação. É aqui onde você ganha e dá esse salto, né, de qualidade. Muito bem, tudo isso você precisa prover, entregar de maneira recorrente, perene, mesmo que situações como essa que nós estamos vivendo nesse momento requer que nós, o nosso time, esteja aí fragmentado, né, dentro de nossas casas, ou seja, se eu tenho um corpo, um time do qual precisa entregar esses resultados, a solução, a tecnologia, ela vai ser esse seu pé direito, né, de uma casa, para que ele possa manter essa casa em pé, por mais que essas pessoas se desloquem, façam o seu programa de home office. Então, estando 100% em casa, esses ciclos de processos, uma vez automatizados, eles dão a continuidade na geração desses resultados. Isso é um fator importantíssimo para que a gente possa considerar ao prover a geração dessas informações. Então, aqui eu tenho uma pesquisa que eu desenvolvi e que eu gostaria de compartilhar com vocês, onde na prática eu mostro
Onde estaria o benefício, por exemplo, na automatização, na geração de resultados, indicadores, testes e sessões? Onde é que nós teríamos esse ganho expressivo, né? E aqui eu fiz alguns levantamentos que são muito importantes. Quando eu tenho, por exemplo, um indicador, um processo de conciliação, um teste de controle, um relatório de exceção, que ele é manual, e alguém da área precisa fazer a manutenção e entregá-lo, em média, durante o ano, se eu quiser entregar esse relatório quinzenal, mensalmente, eu vou precisar de pelo menos 60 dias de alguém ou das pessoas durante o ano para entregar aquele resultado de maneira regular. Quando eu viro a chave e automatizo, eu tenho uma probabilidade ou uma possibilidade de reduzir aí em 1/6 esse tempo de entrega. Por mais que isso é um fator muito importante a ser considerado. Por mais que eu automatize, eu não vou converter esse tempo utilizado, no nosso exemplo, de 60 dias para 0 dias. Isso, na prática, não acaba acontecendo. Por quê? Eu tenho um indicador no ar, por exemplo, algumas situações que pode acarretar no uso do tempo e é extremamente compreensível e normal. Às vezes eu estou olhando um processo P2P, um processo de compras ao pagamento, e nesse meio do processo eu tenho vários indicadores. Então pode ter cenários que eu, como empresa, troquei o RP. Então, por mais que eu tenha inteligência ali pronta, eu tenho que investir um novo tempo para que eu possa me conectar a essa nova base. É um cenário. Segundo cenário, o processo ele pode ser revisitado, o processo pode ser transformado, e nessa transformação tem um impacto tecnológico de como esses dados são transacionados, e pode ser que com essa atualização me reflita em falsos positivos. E aí eu tenho que olhar, atualizar, ou seja, tudo que é manutenção manutenções estão considerados nesses 10 dias, mas mesmo assim é uma transformação muito significativa. E quando eu tento expandir, ou seja, deixa eu sair dessa ótica de um indicador ou um resultado. Geralmente, em média, isso também depende muito do corpo, do tamanho do time, mas só para vocês terem uma ideia de proporção, eu como área, de forma manual, de forma sustentável, com um mínimo de qualidade, eu consigo entregar aí, vamos arredondar, uns 5 indicadores ou 5 resultados regulares, como eu citei no exemplo anterior, durante um ano inteiro. Quando você faz essa transformação e coloca a tecnologia para trabalhar para você, eu tenho esse ganho quase que exponencial. De 5 indicadores, você tem entre 25, 26, às vezes chegando a 30 ou até mais indicadores que se autossustentam para prover esses resultados a quem é necessário. E, evidentemente, né, quando eu estou na entrega de resultados, quando eu tenho que entregar isso para um comitê, para uma gestão, para uma diretoria, eu me comprometo com prazos. Se eu tenho um trabalho manual, pode ser que eu tenha um impacto na minha jornada de trabalho. Às vezes a massa de dados não estava disponibilizada, você tem que correr atrás, conversar com as pessoas para que esses dados sejam entregues, e aí isso chega no penúltimo dia da entrega, e você implicitamente tem que aí por algumas horas extras para correr com o resultado para que ele possa chegar em prazo. Quando eu falo de uma auditoria contínua, quando eu falo de automação, a tecnologia ela já está preparada para que você possa fazer o acesso aos dados, produzir os resultados, e isso tende a diminuir essa curva de jornada de trabalho. Então, é um número de 35% na média que eu consigo fazer essa redução. É uma consideração aí expressiva. Então, são esses 3 pontos que eu julguei relevante citar aí para vocês. Uma coisa que a gente pode considerar aqui, para que a gente possa avançar na apresentação, é como nós podemos sonhar com esse futuro, né? Antes mesmo de colocar a mão na massa, mostrar alguma coisa prática. Primeiro ponto, você precisa ter em mente que no cenário ideal daquilo que eu quero sonhar como futuro você precisa eliminar todo esse cenário de trabalho manual exaustivo que tira o nosso foco. Querendo ou não, quando você entrega um indicador, só para título de curiosidade, isso existe um comportamento, não sou eu que estou supondo que seria dessa forma. Quando você
entrega ou tem o desejo de entregar um resultado de análise de dados, geralmente 80% do seu tempo gasto é em descobrir essas informações, extrair esses dados, trabalhar esses dados para, enfim, aplicar regras de negócio para chegar no resultado. 80% você perde com essas etapas de extração, trabalho, filtros nas informações, nos dados para que possam transformar isso em informação. Isso tira o nosso foco. Então, quando eu coloco auditoria contínua, ele vai entregar resultados, vai ser automatizado, vai ter ganho em escala, mas esse tempo que a gente pode aí, na média, colocar em 80%, quando eu me foco a entregar resultados, eu posso convertê-los em outras atividades. Então, eu transformo a hora do profissional em uma hora nobre. Então, ao invés de você estar lá trabalhando, filtrando esses dados, eu estou usando, por exemplo, para aplicar insights nos resultados. Já que a ferramenta ou a solução trouxe isso de forma automática, então eu vou usar o meu tempo para produzir insights, gerar novos indicadores, ter uma cobertura, ou seja, cobertura, capilaridade, são aí palavras que a gente pode jogar nesses nossos pensamentos, né, nessas nossas reflexões, que implicitamente uma auditoria contínua, uma tecnologia, uma automação permite que a área traga. Então, no primeiro momento vai trazer valor, vai trazer resultados precisos, de forma muito tempestiva, mas esse saving de tempo do time, você vai poder cobrir novas atividades. Se você não tem a tecnologia, a única maneira de você cobrir novas atividades são trazendo novos profissionais. Então, você traz uma eficiência maior no processo. E aqui você vai impactar naturalmente de forma positiva a alta gestão, com a qualidade dos resultados que você acaba apresentando no projeto de auditoria contínua. Cumprimento de prazos, qualidade dos resultados é uma coisa muito natural. Tecnologia fazendo por você, ela vai fazer de maneira mais eficiente, em horários alternativos, não vai concorrer com o seu período de trabalho. A qualidade, ela aumenta significativamente, porque quando um trabalho é feito de forma manual, por melhor que seja o profissional ele pode estar suscetível a erro, se ele está com tarefas, atividades em paralelo. Isso é um aspecto importantíssimo a considerar. Vamos avançar. Nós pensamos no futuro. Agora, como nós podemos alcançá-lo? Né? Como nós podemos trilhar um caminho para chegar até lá? A primeira coisa, que eu já comentei um pouquinho no início, é nada disso vai fazer sentido se você não associar isso aos riscos, a garantias de testes de controle-chave da operação, onde eu vou ter aí uma visão de indicadores de alto impacto. Eu tenho que pensar num top-down, de cima para baixo. Se eu começar de baixo para cima, daquilo que eu acho que tem que ser feito, daquilo que eu fiz em uma empresa anterior, daquilo que deu certo em algum local, pode dar certo aqui, mas você vai estar contando com margens de possibilidades, probabilidades. Você tem que fazer um alinhamento estratégico daquilo que você quer versus daquilo que a empresa quer chegar. Então, são os meus objetivos estratégicos, que podem ser riscos estratégicos, amarrados a objetivos estratégicos, que, por sua vez, desce numa visão mais operacional, de quais processos eu estou olhando, qual operação vai ser impactada, e aí sim, depois disso, você vai, por exemplo, pensar em quais seriam os seus indicadores chaves para a auditoria contínua. Muito bem, em algum momento lá na frente, não nesse, mas uma vez implementada a auditoria contínua, você pode pensar em aprendizados de máquina, tudo isso que o mercado vem falando, analytics associado com aprendizados de máquina, machine learning, comportamento, treino, predição, aquilo que parece ser muito distante, dependendo da escolha certa da solução, por exemplo, aqui eu vou mostrar, você pode incluir esses elementos preditivos sem necessariamente ser um matemático, um estatístico, ter que fazer uma programação em alguma linguagem de mercado, tudo isso dentro da área de negócio. Quando eu falo de auditoria contínua, isso também é importante, é um projeto que você implementa na área, não necessariamente um projeto que nasce em TI e TI te entrega. Se você faz esse caminho, você ainda tem uma dependência da área de TI, não quer dizer que você vai entregar indicadores sem consultar funcionalmente onde estão esses dados, não é isso. Quem cria geralmente o projeto de auditoria contínua é a própria área de auditoria.
Se ela vai receber conhecimento como treinamento dentro da solução e ela criar os resultados, entendendo onde estão esses dados com as pessoas de TI, é um cenário. Se ela vai receber a tecnologia e vai adquirir consultoria de auditoria externa de especialistas, é um segundo cenário. Existe um movimento, que é a independência de TI, com uma solução de fácil uso, que é o que eu vou mostrar, traz a possibilidade de você escolher uma pessoa certa dentro da área e ela começar a construir esses resultados. Ela pode consultar proprietários das informações de processo, onde estão esses dados, tecnicamente falando, e você, dentro da área, construir aquilo que nós chamamos desse projeto de automação. Vamos colocar dessa forma. E, por fim, você tem aí a possibilidade de remover a responsabilidade da execução do resultado do profissional. Essa seria, talvez, uma das principais considerações. Os seus resultados serão entregues por uma tecnologia, do início ao fim. O que eu digo do início ao fim? Extração, filtros desses dados extraídos, aplicação de regras, geração de resultados, camada gráfica, workflow de exceções, enfim. Tudo isso que entrega é a tecnologia, salvando esse tempo do profissional, enfim. Ou seja, você delega essas atividades para a tecnologia trabalhar a favor da área. E aí, alguns números, alguns insights, cases de sucessos aí nós temos diversos, para que vocês possam conversar com esses profissionais, mas os clientes, eles contam, né, a nossa história. Então, quando eu tenho ali, por exemplo, uma auditoria que tem um braço em compliance, que tem o seu programa de integridade sendo implementado, e você olha pela perspectiva de conformidade, os indicadores talvez podem ajudá-los a fazer um saving de multa, juros, por exemplo. Isso daqui reflete números reais de alguns dos nossos clientes. A automação também, ela pode otimizar processos de deslocamento de profissionais. Então, tudo aquilo que a gente entende como custos de despesa, viagem, deslocamento, processos ao qual você tem que deslocar profissionais, dependendo da forma como você constrói o indicador, o relatório, você não precisa mais ter esse deslocamento ou parte dele, e você tem reduções expressivas na economia desses deslocamentos, né? E a automação, ela implicitamente traz aí economia em horas, daquilo que lá atrás eu chamei de jornada de trabalho. Legal. Feito isso daqui, dando essa apresentação para vocês, eu gostaria de pôr a mão na massa e mostrar alguns exemplos práticos para que vocês possam verificar como isso funciona no dia a dia. Isso daqui é uma das telinhas que a gente tem, que eu vou mostrar para vocês, assim, ó, rapidamente, como eu acesso dados, como eu transformo esses dados, gero em resultado e escalono para as áreas, inclusive. Eu vou fazer com alguns cliques, vou fazer algumas explicações no meio dessa jornada e depois eu vou automatizar para que vocês possam se colocar, ou, na verdade, eu vou me colocar no papel da área de negócio para produzir a entrega desse resultado. Legal. Como é que a gente faz aqui? Isso daqui é o que eu chamo de um projeto ACL. Não sei se todos vocês já conhecem a ferramenta, já viu ela operando. Parte do que eu vou mostrar muita gente conhece, outra parte nem todo mundo conhece, então fiquem atentos aí no que vai acontecer daqui por diante. Vamos lá. Com o projeto aberto, eu vou receber esses dados para depois tratá-los. Eu não vou pegar um cenário de análise muito complexo, o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar a facilidade de uso. Então, eu vou alcançar esse dado. Como é que eu alcanço? Por exemplo, por mais que eu tenha aqui bancos de dados, que é o que eu vou mostrar, dependendo das políticas, dependendo do conhecimento, pode ser que políticas impeçam que a área alcance esses dados. Por mais que a gente se coloque no papel do auditor, que ele tenha total independência, não é ou não são em todas as empresas que isso é materializado de fato. Então, se você não tem acesso diretamente à base de dados, por conta de políticas de talvez segurança, TI, etc., esses dados, uma vez disponibilizados em arquivos, exemplo, Excel, PDF,
texto delimitado, diversas situações aí que a gente já presenciou, você pode alcançar esses dados nesses formatos, jogar para dentro da ferramenta, cruzá-los e chegar no resultado que você quer também. Agora, a maneira mais adequada, mais aderente, mais eficiente é você alcançar a informação diretamente na fonte. Aqui eu mostro um aspecto que é o conceito de conectores dentro da solução. Dependendo do que você quer, você usa um dos conectores que aqui estão disponibilizados. O indicador vai ser, no meu processo P2P, vai ser uma relação, sei lá, de análise dos meus fornecedores. Onde estão esses dados no SAP? Se eu tiver o SAP, está aqui. Eu vou alcançar esse RP através do conector SAP que a ferramenta tem. Não, mas parte desses indicadores, eles estão em legados. Como é que eu alcanço os dados em legados? Posso ter conectores para entender e acessar esses dados na base dessa aplicação, se for um Oracle, se for um SQL. Não, eu vou fazer um projeto que não necessariamente ele é de auditoria contínua, eu vou conduzir uma investigação. Então, eu vou pegar aqui um conector de e-mail para investigar um profissional. Então, ao invés de baixar a caixa de e-mail, eu faço a leitura, jogo a leitura dessa caixa de e-mail como se fosse uma tabela dentro da ferramenta, busco por palavras-chave para entender comportamento, e a partir daí eu começo a fazer investigações. Não é auditoria contínua, mas pode, de forma pontual, spot, eu trazer esses dados para fazer esse tipo de tratativa. Mas a composição da minha análise, parte é extrato de informações em base e outras informações estão públicas na internet. Uma situação que eu já presenciei, acordos de leniência, que estão lá no portal da transparência. Eu tenho que fazer o download manual dessas informações? Não, eu poderia usar um recurso, que é esse conector de APIs, do qual vai permitir que eu alcance essas informações nesse portal e já jogue para dentro da ferramenta e cruze isso com dados que eu já extraí do meu SAP, por exemplo. Eu poderia perfeitamente fazer isso. Então, para fins de contextualização, os conectores eles funcionam dessa maneira. E aí, continuando no nosso exemplo prático, eu tenho um banco de dados, para exemplo, dentro da solução, que eu vou aqui navegar e mostrar para vocês. Então, vejam, eu tenho aqui uma base, onde eu tenho a informação lá de pagamentos, cadastro, para eu fazer alguns testes. Vou inserir aqui usuário e senha. Então, vou colocar aqui para que eu possa me conectar à base e ele vai mostrar a lista de dados disponibilizados. Muito bem. Para fins de exemplo, eu só tenho essas duas tabelas ou duas visões. Na prática, você vai ter diversas tabelas aqui para que a gente possa trabalhar. E aí você pode fazer de forma visual, onde eu seleciono a base que eu quero, os campos que eu desejo da relação de pagamentos, aqui são pagamentos a colaboradores, para que eu possa fazer alguns testes e depois automatizar. Isso visualmente. Eu posso ter cenários que acontece o seguinte: mas a TI, para disponibilizar essa view de pagamentos, ele cria uma query. Tudo bem. Se ela tiver essa query, eu copio e colo aqui, tecnicamente falando, a query que já está pronta, eu não preciso codificar, e ele vai executar toda vez essa query. Isso é importante? Tem clientes que quem executa essa query é uma empresa terceira que faz a administração das bases de dados. Então, toda vez que eu quero a visão de pagamentos atualizadas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar, eu tenho que pagar por essa extração. No final do mês é um custo. Olha a diferença, quando essa tecnologia está dentro da área, que é o nosso produto, toda vez que você precisar fazer a extração, você não precisa solicitar, você não precisa pagar, porque o produto vai realizar isso por você. Então, nesse momento, vou voltar aqui no formato visual, vou salvar, não vou querer nenhuma prévia, e a partir daqui eu vou trazer aqui o que eu chamo de pagamentos. Então, o que ele fez aqui? Ele extraiu da minha fonte de dados a minha base de pagamentos. Então, veja, tem aqui, junto com outras informações, outros dados que eu já extraí, e eu quero fazer uma análise muito simples, para que a gente possa avançar. Essa análise vai ser o quê?
Se eu tenho a relação desses pagamentos, eu quero identificar exceções, que são pagamentos feitos em duplicidade. Aí começam a existir recursos que não precisam mais de queries, são comandos prontos, que eu tenho uma lista, dezena deles, para que eu possa chegar ao resultado esperado. No nosso caso aqui, um único comando, que é o comando de duplicidades, vai chegar naquilo que eu quero. Tudo que aparece aqui, ó, duplicidades parciais, vou dar um exemplo. Associação parcial são cenários que eu consigo, por exemplo, cruzar bases por aproximação de nome. Onde eu tenho isso na prática? Por exemplo, o cliente é uma empresa que quer fazer uma análise de conflito de interesse, onde eu tenho a base de colaboradores, que é a minha base de cadastro, lá que eu não trouxe, mas eu poderia trazer, e eu tenho a minha base da relação de fornecedores. Será que eu tenho algum vínculo familiar entre essas duas massas de dados? Eu posso cruzar isso por aproximação de nome, isso por exemplo, endereços que são muito parecidos de um colaborador com um fornecedor. Veja a relação que a gente pode fazer. Às vezes a gente pensa que cruzar dados seriam somente por chaves, né? Um CNPJ, um código de funcionário que vai ser a chave da minha análise, mas não necessariamente esse é o único caminho. Tenho aqui aprendizado de máquina, para fazer estudos de treino, predição, projetar futuro de massa histórica de dados, etc. Mas, enfim, aqui ó, eu posso pegar, usar esse comando de duplicidades, vou jogar aqui que é por código de funcionário, havendo a exceção e existe, que é de forma proposital, eu vou gerar um resultado final, que é o de duplicidades. Então, vou salvar e ele identificou, dentro de um determinado período, um pagamento em duplicidade a um colaborador. Então, eu trouxe aqui a minha massa de pagamentos, trazendo aqui duplicidades, e se eu for olhar aqui no meu log, o log de auditoria, ele vai dizer, olha, meio-dia 14 foi feita a extração de dados, aí o Felipe começou a bater um papo, e depois de um tempinho, 2 minutos depois, ele trouxe aqui através da duplicidade, ou seja, é uma trilha de auditoria que constata como eu comecei, o que eu fiz para chegar naquele resultado final. Isso daqui é o que eu posso utilizar como recurso de automação em auditoria contínua. Eu não precisei codificar, ele gerou o log, então eu copio e colo. Olha que bonito. Vou clicar aqui com o botão direito, vou copiar essas instruções, eu vou aproveitar aqui e vou criar um script. Vou aqui de forma abreviada falar auditoria contínua do quê? De pagamentos. Coisa simples. E o que eu vou fazer? Abro ele, não tem nada, e colo aquilo que visualmente eu fiz. Então, no primeiro momento, eu posso até fazer de forma manual, mas ele vai gravando e eu posso aproveitar desses elementos e ordená-los, né, de passos racionais, do qual eu vou primeiro extrair, abrir, depois gerar a duplicidade. Muito bem. Feito isso daqui, e eu já tenho um resultado pronto, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir essa informação. Então, o meu ciclo ele não acaba aqui. Olha só, eu vou pegar aqui, ó, duplicidade de pagamento, só para mostrar para vocês. Eu vou excluir, eu vou pegar esse script em nível de automação, tá? Não é o único, ou a única forma. Eu posso, com 2 cliques, botão direito, executar. Aqui ele vai pedir a senha, mas você pode ter uma opção de que ele já sabe qual é a senha e você não precisa digitar. E aí eu dou aqui um OK e ele vai na base. Ele extraiu a base de pagamentos, veja, trouxe de novo e produziu de novo o resultado de duplicidades. Imagine isso sendo executado semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, de forma automática. Isso é uma forma. Se você quiser, usa o agendador do Windows e fala, olha, todo dia, 8 horas da noite, 2 horas da manhã, faça isso. Então, não preciso nem me preocupar em abrir, como eu fiz aqui agora, clicar ali no script para fazer a sua execução. Isso é parte do ciclo, não é o ciclo integral. Por quê? Quando eu apresento um resultado, eu quero compartilhar, eu quero distribuir. Então, chega um momento que eu poderia, por exemplo,
pode ficar automático também, exportar. O que seria essa exportação? Eu posso pegar esses resultados, jogar no Excel, mandar por e-mail, salvar no diretório. É uma forma, mas não a melhor delas. Então, ao invés disso, o que eu poderia fazer? A solução ela tem um portal, que eu vou me logar aqui agora, que eu posso carregar esses resultados nesse portal web para que eu possa criar gráficos, dashboards de acompanhamento, ou então distribuir e enviar por e-mail essas exceções. Olha que legal. Deixa eu minimizar esses recursos, que são recursos de uma solução de GRC que nós temos. Eu vou abrir aqui o que eu chamo de resultados. Dentro de resultados, você vai configurar, estruturar da forma que você achar melhor. Eu tenho aqui o que eu chamo de auditoria contínua, minha base de conhecimento, posso segregar e agrupar testes e processos por processos. Aqui eu tenho o financeiro, tenho de pagamentos, e eu organizo esses meus testes automatizados. Então aqui, por exemplo, deixa eu subir aqui um pouquinho, se eu abrir a auditoria contínua, um dos testes, tem alguns outros, é esse de colaborador, duplicidade de pagamentos. Esse registro histórico de 281 eventos pode ser que, ao decorrer do ano, olha que legal, eu tenho um acumulado histórico das exceções. Por que essas linhas, essas exceções estão aí? Essas linhas, essas exceções eu carreguei nesse portal porque eu tenho aqui gatilhos, que são 2, que a cada nova exceção identificada, ele envia para o responsável por e-mail. E o segundo gatilho é, no meio do caminho, em todos esses eventos, aquelas exceções que não foram tratadas, não foram respondidas, ele vai fazer um follow-up. Muito bacana isso daqui. Então, se eu clicar aqui em gatilhos, eu tenho aqui um que envia e um que cobra. Se eu clicar aqui, por exemplo, em envio de exceções, toda vez que ele encontrar um registro novo, ele vai pegar esse questionário, tem algumas perguntas, você configura como você vai querer a resposta da pessoa, e você vai mandar por e-mail a um destinatário, um responsável. E toda vez que ele identificar registros novos. Muito legal isso daqui. Depois, ele vai fazer o quê? Uma mitigação ou um follow-up daquilo que não foi respondido. Então, dentro do questionário tem várias perguntas. Eu pego aquela pergunta que é obrigatória, ou seja, se está em branco, que é uma pergunta que é o risco que a área entende daquela operação, daquela exceção. Se está em branco é porque ela recebeu e não respondeu. Então, eu vou mandar de novo o questionário para ele, só que a diferença é o seguinte. Como se trata de um follow-up, eu vou fazer isso semanalmente, toda segunda, 9 horas da manhã, para tudo aquilo que a área ou o responsável, que é somente uma pessoa, ainda não respondeu. Então, eu tenho aqui um fluxo completo dessa forma. Como é que eu carrego esse ambiente com essas situações? Ao invés, voltando, de exportar para o Excel, isso também ficaria no script de forma automatizada, eu jogo para esse nosso portal, que é o que eu chamo de Raibond. Então, eu vou pegar aqui, não vou sobrescrever esse histórico, incluo descrições e jogo lá naquilo que eu chamo de auditoria contínua. Então, eu vou fazer aqui a leitura de qual ambiente, né, a gente vai estar carregando essa situação. Então, vamos esperar que ele carregar a lista dos ambientes para que eu possa fazer essa exportação. Ele carregou. Vou selecionar aqui o ambiente, auditoria contínua, da folha e nesse nosso indicador, que é o duplicidade de pagamentos. Vou clicar aqui em OK. OK, mas tenho que selecionar os campos, óbvio. E aí ele vai fazer essa carga. De novo, manual, mas depois ele fica ali no script automaticamente. Então, esses eventos eles vão ser armazenados aqui dentro. Não sei se ele vai fazer a atualização aqui agora. Já fez, 200 eventos, ou seja, 2 novas exceções foram carregadas. Como é que a área de negócio pode visualizar esses resultados? Eu disse que no primeiro gatilho envia por e-mail. Então, se eu abrir aqui a minha caixa, eu simulei, mandando a mim mesmo, como é que a ferramenta dispara para o auditado, a área de negócio. Então, a pessoa recebe desse jeito. Ela recebe um e-mail, eu posso configurar já as exceções para aparecer,
já no corpo do e-mail e ela vai responder um questionário. Então, se ela não responder esse questionário, tem aquele segundo gatilho que vai cobrar a pessoa. Então, daqui alguns dias, segunda-feira, por exemplo, vai ter ali um follow-up para o Felipe, para que possa responder. Se eu clicar aqui em ver todos os registros, ela já tem uma prévia. Olha a diferença do que só mandar um anexo por e-mail. Eu já vejo a informação online e tenho a possibilidade de responder. Poxa, quem sou eu? Ou quem está respondendo pela área? Aqui ele vai pôr a justificativa das exceções. Por exemplo, né? Maiores detalhes, qual que é o risco que eu estou falando? Posso avaliar o risco se eu quiser? Qual uma projeção de data de correção? Eu tenho uma data aqui. Se você for parar para pensar, eu posso fazer um follow-up. Vamos julgar, não necessariamente que seria, mas salvo as devidas proporções, que isso daqui seria um plano de ação. Né? Vamos imaginar que a pessoa se compromete, ela identificou que aqui e se materializou, ela te deu uma prévia dessa data. Eu posso fazer um follow-up também dessa data. Tem um follow-up da resposta, mas pode ter um follow-up da correção. E se a pessoa tiver alguma informação, ela pode anexar essas evidências. Isso aqui é opcional. Você configura o que é opcional, o que não é, e envia. Então, eu, como área, estou retornando a quem é de direito da auditoria contínua. Posso ter configurações de e-mail. Olha, o Felipe respondeu, vamos lá ver o que ele informou. E ali eu vou alimentando essa base com respostas. E aí, com base nesse histórico, deixa eu clicar aqui para ver esses registros. Eu consigo criar acompanhamentos gráficos. Então, essa massa de dados vai me permitir que eu crie gráficos para que eu possa sintetizar e, de forma gerencial, acompanhar essas exceções. Então, aqui, vejam, pegando o meu produto final, que é essa massa histórica de exceções, ele já automaticamente associa tudo isso daqui que aparece como campo, em caixa alta, são as exceções, mas ele amarra status, prioridade, que eu posso fazer configurações com relação a isso. E na direita são campos do meu questionário, o nome, a justificativa, o risco. Lembra que eu respondi? Conforme as pessoas vão respondendo, ele vai anexando junto à massa de dados. Está em branco, vai fazer follow-up. Então, se eu pegar aqui, provavelmente não tenho certeza, mas provavelmente os últimos eventos ou as últimas linhas dessa minha base retrata as respostas que eu fiz ou as respostas que eu preciso posicionar a área. Então, tudo isso aqui que tiver em branco, ele vai fazer um follow-up. Para finalizar, dentro de uma auditoria contínua, para ela ter sucesso, eu preciso condensar, sintetizar esses resultados. Então, gerencialmente, o gestor da área, comitê, diretorias, para quem eu preciso apresentar o resultado, ele não vai ver analiticamente assim, exceção a exceção. Então, eu tenho que apresentar numa camada visual como esse processo, esse indicador, essa automação será plotada para que tomadas de decisões possam ser realizadas. Tem aqui avaliações de riscos, uma série de exemplos, mas se eu pegar aqui, pagamentos. Em pagamentos, eu criei essa ideia, não é a única forma, você vai criar do jeito que você quer. Então, por exemplo, temos um comportamento, quantidade de exceções. O meu marco aqui começou em 2018, produzindo essa quantidade de exceções, teve um aumento, depois diminuiu, ficou um período sem identificar exceções, depois teve uma larga escala, aumentou de 38 para 44 exceções, e aí você vai acompanhando a quantidade. Junto com a quantidade, você vai acompanhando o impacto financeiro dessas exceções. E aí você vai aproveitar nesse estudo e entender a evolução. Aqui a gente pode da implementação, nós tivemos um pico da identificações de exceções. A auditoria, cobrando, fazendo respostas tratativas, você vai percebendo, um exemplo que você pode realmente projetar na prática na sua empresa. Com a adoção desses indicadores automatizados, você vai tendo uma tendência de diminuição, chegando no estado quase zero, se é que assim é possível, dessas exceções sendo tratadas, mitigadas. Então, isso vai te levar a ações
extra auditoria contínua, você vai poder revisitar processos por consequências positivas desses indicadores e os processos podem ser aprimorados. Aqui uma relevância dos departamentos que infelizmente mais se destacam na duplicidade de pagamento e por fim eu posso compartilhar um link desse painel com as pessoas que eu achar e julgar necessário. Quando você compartilha um link, uma ação simples, mas se você chegou nesse momento e compartilhou com uma área um link de um painel, você está estabelecendo um elo de parceria da sua área, como auditoria contínua, com as áreas de negócio. Se você chegou nesse nível de parceria para compactuar, compartilhar um resultado de um indicador para que essa área possa utilizá-lo em benefício da operação, você criou esse elo saudável daquilo que a auditoria contínua pode entregar, e aqui seria necessariamente um dos primeiros passos para você transformar o seu trabalho de auditoria contínua em monitoramento contínuo. Ao passo que ele consome informações, ele pode, talvez, adotar também a solução e ele criar os seus próprios indicadores complementares àquilo que a auditoria no primeiro momento criou, estabelecendo assim um monitoramento contínuo dentro da operação. Agradeço, era isso que eu tinha para falar e mostrar na prática como a gente pode adotar uma solução de auditoria, otimizando o tempo, performance, a curiosidade dos resultados, e espero que vocês, de alguma forma, tenham absorvido esse conteúdo e, quem sabe, futuramente possa ter sido aí útil para vocês. Me coloco à disposição para contato, para bater um papo e como a gente pode tangibilizar para cada um de vocês na prática esse cenário aqui demonstrado. Muito obrigado.